o mesmo Espírito Santo que dá a nós poder para realizar milagres, nos dá poder para perseverar também. Às vezes a gente enfatiza uma coisa e não enfatiza a outra, né? O pastor César dizia uma frase que é a seguinte: quem é bom com martelo, tudo para ele é prego. Então, às vezes, aquilo que você tem uma preferência, você acaba valorizando só aquilo. Então, você só vê aquilo, só vê aquilo, só vê... Mas não é assim a vida cristã, né? A vida cristã é um todo que a gente tem que viver equilibradamente. E as pessoas cheias do Espírito Santo são aquelas que são capazes de perseverar em meio às tribulações. Continuar, perseverar é continuar, perseverar é não desistir, perseverar é ir em frente, mesmo não sabendo o caminho, não sabendo onde vai dar, mas porque Deus disse que era para você ir para lá, você vai. E eu tenho olhado a vida de Abraão nesses dias com muito zelo, muita minúcia. E apesar de todos os seus erros, porque ele foi humano, né? Apesar de todos os seus erros, ele perseverou. E alguém já disse que a perseverança é a rainha de todas as virtudes. E os sábios não vencem pela força, mas eles vencem pela perseverança. Então perseverar é algo, é assim, é a coisa básica da vida cristã. Básica da vida cristã. Mas não é isso que eu ia falar, mas já falei. E eu acho que já abençoou você. Já abençoou você aí? Quantos precisam aprender a perseverar mais um pouco? Então fique em pé comigo, por favor. Fique em pé comigo. Volte para sua esposa aí. Conte casais, né, Fernando? Né, Diniz? Conte casais, né? Volte para sua esposa aí. Estou voltando para mim aqui. Destaque 3 qualidades, assim, não aquelas que você sempre falou. Seja criativo, deixe o Espírito Santo inspirar você neste momento, para você dizer para ela, e depois você vai ouvir dela, 3 qualidades que você tem visto nela, nesta estação que vocês estão vivendo. Que nós temos, eu e a Anice, nós temos 38 anos de casado. Então, ao longo desses 38, eu fui descobrindo várias qualidades dela. As que eu via lá atrás, hoje amadureceram, eu vejo outras qualidades. Então, é do momento, da estação que você está vivendo. Fale marido primeiro, porque Deus começa com o homem. Mulheres, cruza as mãozinhas assim, ó, e deixa ele derramar sobre você agora. Ele vai dizer para você 3 qualidades nesta estação que vocês estão vivendo. Depois ela vai falar para você. Combinado? Vem cá, meu bem, pertinho de mim aqui. Pode dar um beijinho depois para selar, tá? Tá liberado. Depois que você falou, já deu um ósculo aí, pode se sentar, por favor.
Abra comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 13. Livro de Hebreus, capítulo 13. Livro de Hebreus, capítulo 13. Esse que eu quero enfatizar é o versículo 4 que está ali na tela, mas eu queria voltar um pouquinho para trás, que eu pegar um pouquinho do contexto. Então volte os seus olhos para o 28, 12 e 28, onde diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Você sabia que o reino que você recebeu não pode ser abalado? Abala-se tudo neste mundo, mas o reino de Deus é inabalável. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o que eu devo fazer? Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência. Sirvamos a Deus agradavelmente com reverência, ou seja, faça com alegria, que o seu serviço a Deus seja uma coisa agradável, não pesada, não obrigatória, porém com reverência, algo que nós estamos perdendo muito nesses últimos tempos. Reverência, respeito, honra. A gente não reverencia Deus, não reverencia Cristo, não reverencia a igreja, não reverencia os locais de culto, não reverencia mais nada, não reverencia pai, mãe. Nós estamos perdendo a reverência em muitas coisas. Isto precisa ser ajustado na nossa vida. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, só por isso. Uma motivação legal para você servir a Ele dessa forma. Versículo 1: permaneça a caridade, o amor fraternal, né? E não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se tivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio, o casamento. Na versão aqui que está no telão para você, diz: honre o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Honrado seja o casamento. Mas eu achei uma expressão aqui do venerado, não é muito comum, e eu queria ler para você o significado dela. A palavra venerado significa algo ou alguém que é muito respeitado. Então, quando a Bíblia fala que o casamento, o matrimônio deve ser venerado, ela está dizendo assim: respeite o casamento, honre. Venerado também significa ser admirado, reverenciado. Então, uma coisa que a gente tem, a sociedade desses últimos tempos não tem feito é isto. O casamento virou qualquer coisa. Não se tem uma preparação, não se tem um entendimento. Na nossas comunidades, a gente estabeleceu muitos anos atrás que não fazemos casamento de ninguém que não tenha passado pelo menos por um curso de noivos de 8 semanas, para entender os princípios, os valores do casamento,
os papéis no casamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que o casamento deve ser honrado, e o casamento deve ser mantido puro, porque às vezes a gente vai começa bem e no meio do caminho vai se perdendo, vai perdendo a pureza, vai perdendo o respeito uns pelos outros. A gente começa falando que é o amor da minha vida, eu morro por você. Daqui a pouquinho você está chamando ela de apelidos horrorosos. Você está zombando dela, você está rindo dela, você está menosprezando a sua esposa diante das pessoas. Você não está dando o valor devido a ela. Isso você está desonrando o casamento. E aquilo que começou tão puro, tão lindo, no meio do caminho, começa a haver uma mistureba lascada. Porque às vezes, nós seres humanos, sem Cristo e sem ser cheio do Espírito Santo, a gente é interesseiro. Você honra, respeita, fala bem, elogia, tudo porque você está no processo de conquista. Depois que você conquistou, você acha que você pode chamá-la e chamá-la ou chamá-lo de qualquer coisa. Bota apelido, pseudos nomes. Isto é desonrar o casamento, desonrar a pessoa. Quando você desonra o seu cônjuge, você está desonrando o casamento. Você está permitindo que impurezas aconteçam. E está escrito lá, Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Aliás, são temas que nós não falamos mais em muitas reuniões, porque a gente tem medo de ser apedrejado. Tem coisa que a gente vai falar, eu fico pensando, meu Deus, se eu for falar isso aqui, vai dar com internet ainda, tudo ao vivo hoje, online, nós estamos lascados, né? E a gente está se omitindo nas coisas, mas nós precisamos pregar a palavra de Deus. Então Deus está dizendo que Ele julgará os impuros e os adúlteros. Quem são os impuros e adúlteros? Aqueles que não honram o casamento, que vai fazendo misturas, não vai cultivando. O casamento é como um jardim que precisa ser cultivado. Casar dá trabalho, criar filhos dá mais trabalho ainda, e é o tema de amanhã da Sueli, do Fernando e do Leandro, né? Mas se não sabe brincar, não vai, né? Por isso que casamento é para homem. Por isso que meninos não devem casar. Esses dias uma moça perguntou: mas o que você acha de fulano de tal? Eu falei: eu acho ele um menino legal. Falei para ela: o que você quis dizer com um menino legal? Eu falei: é isso que eu quis dizer. Ele tem idade, deveria ser um homem, mas é um menino ainda. Porque os homens demoram a amadurecer muito, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas caminhando para frente no meu tema aqui, vamos ver se vai aqui. Aí vai, ou se vai. O que é honrar? É tornar valioso, precioso, digno de respeito e consideração. Honrar é aumentar o valor de algo. Dizia o John Bevere no livro dele, A Recompensa da Honra, né? Honrar é você aumentar algo de valor. Tem um valor aqui, mas você honra tanto que você vai subindo o valor daquilo. Então honrar o casamento, quando eu falo casamento, estou falando do cônjuge, né? Estou falando da relação. É tornar valioso, precioso, algo digno de respeito. Nós não podemos perder o respeito um pelo outro. A liberdade e a intimidade não te dá o direito de você perder o respeito pelas pessoas. Porque às vezes a gente vai confundindo a liberdade que temos, a intimidade que temos no relacionamento. A gente passa, tá vendo? Tem uma linha aqui, ó. Você passa a linha da desonra e do respeito. Não pode fazer isso. Isto fere a Deus. Então honrar é aumentar o valor, é aumentar cada vez mais a sua consideração para com o seu cônjuge.
Honrar o casamento significa que o matrimônio deve ser tratado como algo sagrado. Não, vamos ver onde vai desembocar isso aqui, viu? Vai ser uma bênção. Tratar o casamento como algo sagrado. O que é sagrado? Santo, separado, respeitado, preservado. Isso envolve o quê? Olha os envolvimentos aí: fidelidade e compromisso. Porque algo é sagrado, o casamento é sagrado, isto envolve fidelidade e comprometimento, que é manter a aliança matrimonial sem traições ou impureza. Sem traições ou impureza. E muitas vezes está cada vez mais raro você ver pessoas que mantêm isso na vida conjugal. Mantém a pureza, mantém a santidade e mantém a fidelidade a qualquer custo. Você vai sentar com casais, você vai entrar fundo nos assuntos, você vai ver que muitos já escorregaram em tantas coisas. Isto é desonroso. O Senhor nos chama, e honrar o casamento é ser fiel e manter o compromisso. O respeito e a valorização do cônjuge. Falei há pouco, né? Priorizar o relacionamento, cultivando amor e respeito mútuo. Respeito mútuo. Às vezes eu vejo mulheres tratarem seus maridos de qualquer jeito na frente de todo mundo. Você esquece que ele é uma autoridade? Você esquece que você está dando um péssimo exemplo para os seus filhos, tratando o seu marido de qualquer jeito? Depois, quando os seus filhos tratarem a mãe deles de qualquer jeito, você não vai ter moral para chamar a atenção deles. Me lembro até hoje uma vez que uma vez só, que meu filho, no momento de nervosismo, ele falou uma palavra ríspida para a mãe dele. Catei ele na hora, mas eu catei ele como se cata um homem, sabe? Catei ele e falei: rapaz, você está louco? Que desrespeito é esse? Ela é sua mãe. Agora, além de ser sua mãe, é minha mulher. Não mexe com a minha mulher, não. Falei para ele, eu abaixei esse para falar para ele, para dar um susto mesmo, para botar limites na coisa. Não se atreva a desonrar minha mulher. Foi uma vez só, não precisou mais. Então nós precisamos nos posicionar. E às vezes eu vejo cenas, é aquele negócio da intimidade. A intimidade está ali no momento, né, Diniz? Aí o filho faz uma brincadeira, zomba da mãe, e o marido dá risada. Não é para você dar risada, é para você parar e falar assim: ei, qual que é a sua aí? Minha mulher, rapaz. Se oriente aí, moço. Isso é você proteger sua mulher. E o contrário também é verdadeiro. Mulher também deve fazer isso em relação ao seu marido, porque muitas vezes a turma perde a linha mesmo, né? Perde a mão, como costuma dizer. E desonrando e tal, você tem que botar eles no lugar. Limites é bom. Como dizia um amigo meu, respeito é bom e conserva os dentes intactos. Você entendeu o dente intacto? Não vou entrar em detalhes não, senão vou tomar um processo aí. Vamos embora, vamos seguir em frente aqui. Saúde e pureza, melhor, santidade e pureza é rejeitar qualquer forma de adultério e imoralidade. Um adultério, ele começa antes na emoção, não é no corpo. Amanhã eu vou falar sobre isso no nosso Metanoia lá, vou rasgar o verbo lá, mas não tem televisão, não tem internet, a gente vai fazer um encontro de transformação e tal, vou falar rasgado dessas coisas, porque nós precisamos, às vezes nós usamos palavras mais polidas, né, Suleide, mas as pessoas não entendem. O que ele está querendo dizer? Bonito que ele falou, né? Tem hora que você tem que rasgar o verbo mesmo para tu me entender, e amanhã vai ser o dia. Santidade e pureza, rejeitar qualquer forma de adultério ou imoralidade. Rejeitar essa
como dizia minha mulher para meus filhos quando eu era adolescente, essa porcaria desse celular muitas vezes traz um monte de tranqueira para você. Você tem que rejeitar na hora. Rejeitar na hora. Sair de grupos de WhatsApp com piadinhas, do trabalho, com gente falando besteira, falando palavrão, mandando vídeo, não sei das quantas. Sair fora. Se posicione. O que vão achar de mim? Vão achar que você é santo. Só isso que vão achar, que você é um cristão, filho de Deus, regenerado, cheio do Espírito Santo. Isso que eles vão achar. Se eles não achar, você explica para eles o que significa isso. Mas tem que se posicionar, santidade, pureza, fugir disso. E o alinhamento com os princípios de Deus. Considerar o casamento uma instituição divina e não um contrato. Nós não fizemos um contrato, nós fizemos uma aliança. A aliança é até a morte. Não é até a primeira briga, a segunda briga, a terceira briga. A aliança é até a morte. Você acha que nós não tivemos problema no casamento, eu e minha esposa, 38 anos de casado, teve chance de ter problema para tudo quanto é lado. Mas o que nos mantém? A paixão do início? Não, uma aliança, uma palavra empenhada. Palavra empenhada. Você tirou a sua mulher da casa do pai dela, você disse para ela que ia honrá-la, respeitá-la, reverenciá-la, até que a morte separasse. Não foi isso que você falou? Honra. Mas ela fez isso, fez aquilo. Perdoa. Oi, tem tudo, não tem como, não tem desculpa. Então vamos até o fim, alinhado com os princípios de Deus. Não é o que você gosta, não é o que você acha, é o que Deus falou. É o que Deus disse para fazer. Obedeça que Ele vai te honrar. Honre a Deus que Ele te honrará. Honre a Deus e sua palavra que você será honrado. Nunca vi isso dar errado. Até rimou, né? Tem hora que você tem que fechar os olhos e falar, bom, Deus está dizendo eu fazer isso, não estou entendendo nada, não estou sentindo nada, não tenho vontade de fazer, mas eu vou fazer. Eu vou declarar perdoada, eu vou declarar que ela é amada, eu vou tratá-la bem. Tratou eu mal, eu vou tratá-la bem. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você vai ajuntar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não tem jeito, não tem como dar errado. Na vida cristã, uma pessoa cheia do Espírito Santo, os dois andando na palavra, tem tudo para dar certo. Só se você não quiser. Só se você quiser olhar as coisas fora dos princípios da palavra, desalinhado com os princípios da palavra, aí não tem jeito. É possível e Deus nos deu capacidade para isso. Deixa eu dizer um negócio para você que eu tenho aprendido. Nunca Deus te dá uma ordem, uma orientação que você, primeiro, não tenha capacidade para cumprir, e Ele não te capacite a cumprir depois que chegou da sua capacidade, sabe? Deixa eu explicar. A sua capacidade vai até aqui, você vem aqui, você vai até lá, daqui para lá, Senhor, não tem solução, não consigo. Daqui Ele vai, te conduz. Nunca o Pai Celestial dará um mandamento, dará uma ordem para você que você não será capaz de cumprir, e no momento em que você tiver dificuldade para aquilo chegar no seu limite, aí então Ele te leva. Mas você tem que chegar até o limite. Deus cumprirá todas as suas promessas, mas Ele não vai desenvolver, cumprir e executar o potencial que Ele já te deu. Então você tem que encarar isso, você tem que ter essa tração inicial. Eu quero. Minha esposa foi orar para uma mulher que estava morrendo no hospital. Ela e uma amiga, ela e uma parceira nossa lá. Chegou lá, ela estava mal. Na conversa ela descobriu que o problema daquela mulher, um dos problemas que ela tinha de saúde, que era emocional, era a falta de perdão. A Anice começou a ministrar para ela: você precisa perdoar seu marido. Eu não consigo. Ela falou assim: você não consegue ou você não quer?
São coisas distintas. Não, você não sabe o que ele me fez. Então você vai, nós nem vamos orar por você, porque não vai resolver. Tem que dar um susto nas pessoas. Ou senão você faz uma oraçãozinha assim, sem compromisso, como diria o Ademar, né? Sem compromisso, só para constar ali. E elas pressionaram aquela mulher para ela entender que o perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão. E mostraram para ela, ó, você está em fel de amargura, você está debaixo de verdugos e tal. E pregaram, fizeram um mini vida vitoriosa para ela ali. Eu não consigo. Alice falou assim, eu te ajudo, que nem o coxo lá na porta do templo. Levanta, o cara ficou lá, largado. Pedro pegou ele pela mão e as cataram ela pela mão e falou, não, vamos te ajudar, repete comigo. E a Anice, quando dá ordem, ela tem que obedecer, gente. Não é fácil não. Aí se não obedecer. Ainda bem que ela não dá ordem para mim ela só manda requerimentos, pedidos, ofícios, né? É para eu pensar se for da minha vontade, se eu tiver, não for atrapalhar o meu andamento das coisas, tudo. Conclusão, levar aquela mulher a fazer uma confissão mesmo sem ela entender. Na hora que ela começou a falar, ela chegou na hora de falar o nome do marido, né? Ela não saía, gente. É uma possessão, é um negócio, uma opressão. Travou, cerrava os dentes, né, cara? Ela falou, não, você vai, aí que ficou gostoso. E tal, até que ela falou. Na hora que ela falou, ela desabou de chorar e a cura começou a brotar. Ela estava para morrer. Hoje ela vai nos nossos cultos, mora aqui no Tremembé. Pega o Uber, vai lá pro Ipiranga. Não perde um culto. E está lá, e Deus está fazendo. Ela tem comorbidades e tal, mas a alma dela está ajudando o processo de cura do corpo. Então nós precisamos entender que nós precisamos entender que você não precisa entender para obedecer. A obediência não tem nada a ver com entendimento. A obediência é uma questão de fé. Então nós temos que estar alinhados aos princípios da palavra de Deus. Tem hora que você não tem vontade, faz sem vontade mesmo. Você não vai trabalhar sem vontade? Que dia chuvoso, trânsito está ruim. Eu queria tudo era ficar em casa assistindo Netflix, mas você não vai trabalhar sem vontade? Num lugar que você está cansado de ir já? Então, por que a gente faz isso para Deus, para a palavra, para ir para os cultos, para a célula? A gente, eu não estou bem hoje. Fala para o seu chefe, liga para ele, não estou bem hoje, não vou. Essa semana eu vou ficar em home office. Fala isso. Aí chega lá, tem o home e tem o office no seu lugar já. Honrar o casamento, está acabando já. Vamos ver com o meu horário aqui, Fernando. Fernando é xiita nos horários, então você também. Falei a verdade, né? Tem uma rio. Falei a verdade. Osmar, é 1h, 40. Ele falou 1h não, 1h jamais tem 1h falar aqui. É 37 minutos e meio. Tá bom. Falta 1 minuto e meio. Ficou vermelho. É assim ou não é, Açúcar? Putz. Mas ele é organizado. Eu falei bem de você pro seu irmão essa semana. Eu admiro o Fernando, cara. Ele é focado. Meu Deus, se eu fosse 10% assim, Jesus, me ajuda. Vamos lá. Honrar o casamento. Deus julgará os impuros, mostrando que a infidelidade não é apenas um erro humano, é uma ofensa espiritual que traz consequências. Vou ler devagar agora para você captar. Deus julgará os impuros e os adúlteros, mostrando que a infidelidade, eu cometi um erro. Não, você foi infiel. Chama as coisas pelo seu nome. Eu cometi um erro na minha vida conjugal. Erro não, você foi um adúltero. Classifica logo e se arrepende. Deus julgará os impuros e os adultos, mostrando que a infidelidade não é apenas um erro humano, mas é uma ofensa espiritual que traz consequências. Alguém se lembra do Salmo 51, quando Davi fez a sua confissão, a quem ele se reportou em primeiro lugar em relação ao seu pecado?
Está vindo aí na mente? Ele começa no versículo 1 assim, dizendo assim: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha alma confia em Ti. E aí lá pelas tantas ele diz assim: contra quem? Contra Ti somente pequei e fiz o que era mal aos Teus olhos. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele errou pra caramba, mas ele tinha hombridade para assumir os seus erros e confessá-los, custasse o que custasse. Então, quando você comete um erro, é uma ofensa espiritual, e ele tinha essa visão. Contra ti somente pequei. Ele pecou contra Batseba, porque ele forçou ela, foi quase um estupro por causa da posição que ele tinha de rei. Depois ele faz uma armação para matar o marido dela. Então ele cometeu pecado sobre pecado, mas na hora de se arrepender ele falou assim: tudo isso foi aqui, terreno, mas eu pequei mesmo é contra Ti. Todo pecado que nós cometemos, em primeiro lugar, nós ofendemos a santidade de Deus. Isso nós precisamos ter consciência. Porque se você tivesse essa consciência, na hora da tentação, você não ia lembrar da sua esposa, do seu marido, você ia lembrar de Deus que está ali vendo o que está acontecendo. Tua esposa não está ali, você está naquela viagem, não sei aonde, você está lá no hotel, não sei das quantas, não tem ninguém para te ver, monitorar, não tá, mas a quem você vai prestar contas está em todos os lugares, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares para contemplar os maus e os bons. Honrar o casamento significa tratá-lo com dignidade e zelo, reconhecendo que ele é uma aliança estabelecida por Deus e que exige fidelidade, respeito e santidade. Isso é tratar algo como consagrado ao Senhor. Eu quero encerrar com esse versículo de Levítico 27, 28 e 29, que diz o seguinte, vamos abrir lá, por favor, e aí a explicação está ali, Levítico 27, e eu quero encerrar com um testemunho breve aqui. Já pode subir a banda aqui, vem Samuca, vem me ajudar aqui. Já encomendei um cantinho para o Samuca ali, eu estou em casa, não quero nem saber. Estou achando que eu estou em casa. Estou em casa, Inês? Beleza, agora vai. 27 e 28. Olha aqui que diz Levítico 27 e 28. Na minha Bíblia tem um título assim, ó: não há resgate para as coisas consagradas. Não há resgate para as coisas consagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, do campo da sua possessão, se venderá ou resgatará. Consagrou, aquilo não te pertence mais. Já era, acabou. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. O que é santíssimo? É separado. 29. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Então, quando nós nos casamos, nós fizemos uma aliança pública diante de Deus, diante dos homens. Tem um momento do casamento que a gente faz o que com a aliança? A gente consagra a aliança. Você não está consagrando um metal, você está consagrando o ato. Uma vez consagrado, não haverá resgate mais. Uma das coisas mais sérias da Bíblia é o casamento. E é aí que o diabo tem entrado ao longo dos anos
a crueldade dele para destruir o casamento, para destruir a família. Então, quando você se casou, ninguém te obrigou a casar, você entrou num ato de consagração. A partir do momento que você entrou num ato de consagração, não haverá resgate mais. Ou seja, não dá para voltar atrás mais. Se nós tivéssemos essa consciência, a revelação disto, qualquer problema que tivesse no relacionamento, nós iríamos à exaustão para resolver. Nós não iríamos desistir. Enganam-se aqueles que acham que a separação vai resolver. Ela não vai resolver. Claro que há casos absurdos. Eu não estou falando desses. Mas é possível em Cristo Jesus, como Ele me disse certa vez numa grande crise do meu casamento, Apocalipse 21:5, é possível. Eis que faço novas todas as coisas. Quero dar esse testemunho breve para você. Eu trouxe essa Bíblia propositalmente. Essa Bíblia foi encadernada mais de uma vez. Essa Bíblia aqui, de maio de 1983. 42 anos. 42 anos dessa Bíblia. Maio de 83. Em fevereiro de 83, eu entreguei minha vida a Cristo. No acampamento de carnaval, me rendi ao Senhor, consagrei a minha vida a Ele. Consagrei minha vida a Ele. Chegou em mês de maio de 83, mês do Dia das Mães. A editora Vida, a Diniz, tinha lançado essa Bíblia com as letras, com as palavras de Jesus em vermelho, lembra? O Fernando não lembra, porque ele não tinha nem nascido em 83. Já tinha, né? Já tinha 8 anos. O Samuca que não tinha. Aí eu fiquei encantado, falei, eu quero surpreender minha mãe. Eu dei tanto desgosto para ela que eu quero honrá-la agora até o final da sua vida. Eu quero recuperar esse tempo perdido. A minha consciência. Eu tinha 22 anos. Eu fui na editora Vida, comprei essa Bíblia e fiz um pacote bacana. Falei, vou fazer uma surpresa para ela e depois eu faço dedicatória. Cheguei para ela, por isso que não tem dedicatória aqui. Cheguei lá na mesinha de casa, uma mesinha redonda ali no Peruche, no Parque Peruche, Casa Verde. Falei, mãe, eu tenho um presente para a senhora. Pus na mesa, ela abriu, ficou encantada com a Bíblia, mas na mesma hora ela falou assim, filho, amei a Bíblia, ela é linda, luxuosa, mas eu quero fazer algo. Eu vou dá-la para você, porque eu hei de vê-lo sendo um pregador da palavra de Deus, usando esta Bíblia. Presta atenção. Por que que isso aconteceu? E aí eu estou amarrando tudo aqui. Porque quando eu tinha 6 anos de idade, quando ela começou a frequentar a igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Assis, na tenda, ela teve o entendimento que precisava consagrar seus filhos ao Senhor. E eu era o caçula. Então ela foi até o pastor, falou assim, olha, eu estou vendo vocês consagrando crianças, o que significa isso? Ela perguntou, falou assim, meu filho tem 6 anos de idade, vocês consagram ele? Consagram. Fizeram uma cerimônia. E eu fui num culto, eu fui consagrado ao Senhor. Aquilo que é consagrado ao Senhor, José Diniz Mendonça, não tem mais resgate. Acabou. Aí dos 6 aos 13 anos eu fui com ela para a comunidade, para a igreja, aprender e tal. Dos 13 aos 23, 10 anos, deu um gap na minha vida, eu fui para o mundo. Mas eu era consagrado. Aí eu fui, me lambuzei no pecado, mentira e tudo quanto é coisa que não prestava. Mas eu era consagrado. Quando eu tinha 22 anos, o Espírito Santo foi lá e aqui estou eu. Eu aprendi esse princípio,
vocês têm aqui um exemplo desta família. 4 filhos consagrados. Você teve problema com os seus filhos? Tiveram bastante, mas estão aqui, todos servindo ao Senhor, porque estão consagrados. Então, quando você consagra o seu casamento, você vai já na esteira disso, você vai consagrar os seus filhos. Hoje meus 2 filhos são consagrados, Vitor e Carla. Ambos servem ao Senhor. Carla dirige o Comuna Kids lá na nossa comunidade. O Vitor é o ministro de louvor e é o líder da música lá. E os cônjuges também vieram na mesma, porque lá em casa eles tinham todo o direito, toda a liberdade, quanto tem um trem nos trilhos. Captou não? Só desenhar. Qual a liberdade que tem um trem nos trilhos? Qual a liberdade que ele tem? Olha a liberdade dele, ó. Só vai. Vamos ficar em pé, gente. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Vamos aplaudir a palavra de Deus. E hoje os agregados consagrados também. A Dani é uma bênção na nossa família. O Felipe, que congregou com vocês aqui, cresceu junto com o Fernando, está lá neste momento ministrando no Homens de Honra lá de São Bernardo do Campo. Família consagrada, família sacerdotal. Mas isso não é para mim só. O Diniz é especial, o Osmar. Não, é para todos. É para a sua família. A partir do momento que você tenha consciência que seu casamento foi consagrado ao Senhor, seus filhos serão uma geração de piedosos. Está escrito. E amanhã a Suca vai completar isso aí. Vamos lá, senão vou entrar no tema dela. Bora lá. Somos consagrados a Deus. Todos os dias. Quantos aqui foram enriquecidos nessa noite? A hora que o pastor Osmar estava falando, eu estava lembrando como alguns jogadores, quando eles vão lá para jogar na Premier League, enfim, nas ligas europeias, e o valor deles vale milhões. Eles não podem mais arriscar as pernas deles jogando
em várzea. Quando eles vêm ao Brasil, eles não podem, vamos jogar ali na vizinhança. Esqueça. Agora eles pertencem, eles são consagrados a outra coisa. É tudo contrato que vale milhões. Se os diretores dos seus times sabem que eles se expuseram, isso pode representar um rompimento de contrato de milhões. Eu fico pensando, o nosso casamento vale muito mais do que o contrato de um jogador que vai para a Champions. Esqueça o tempo de estar na várzea. Deus não te chamou para a Champions League. Deus te chamou seu casamento para ser a representação do reino celeste aqui na terra. Então a pergunta que eu faço é: quanto vale meu casamento? Você só se arrisca se o seu casamento não vale nada. Se o seu casamento tem um precinho de banana, você se expõe.